Boa tarde. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados. Então, eu acho que hoje é um bom espaço para a gente poder falar sobre como se fosse um tabu da nossa sociedade, né? Que é o luto, né? As despedidas. E que assim, antes da gente começar, eu sou o Jorge. Aqui a gente fala um pouco sobre reflexões. Então, alguns já me conhecem, algumas pessoas são novas. Então, uma das reflexões que eu queria trazer era sobre isso. Antes de mais nada mesmo, é uma situação muito delicada, é um assunto muito denso e que, assim, é da particularidade de cada pessoa. Então, tem pessoas que lidam de uma forma, tem outras pessoas que lidam de outra. E, assim, eu quero refletir hoje é sobre o meu pessoal, tá? E que, assim, eu entendo que por muito das coisas que a gente passa, não existe uma fórmula, né, de resolver ou de lidar, mas existem visões, né, perspectivas. E eu acho que é interessante, às vezes, a gente compartilhar a nossa perspectiva da dor, para que talvez isso seja mais fácil do outro lidar também, né? O luto, ele é um sentimento muito estranho, né? É uma mistura ali de nostalgia com tristeza, aquela angústia, a necessidade de estar próximo e aquela ideia de entender que aquilo não está mais próximo de você, aquela pessoa não está mais próxima de você, né? E aquela ideia daqueles, sabe, daquela energia toda, daquela nostalgia que realmente não vai voltar, né? Então, às vezes a gente pensa muito sobre como nós nos sentimos em relação a isso. E eu me pego pensando muito sobre o meu próprio ego em pensar da forma que, nossa, eu queria tanto que tivesse aqui de novo, sabe? Sem pensar em como as coisas tinham que andar e seguir o fluxo natural da vida. Dependendo da sua crença, das coisas que você acredita, por muito se entende que essas pessoas foram para um lugar melhor, seguiram o fluxo natural, estão seguindo outros caminhos, né? E que assim, às vezes acaba sendo um pouco egocêntrico da nossa parte a gente pensar somente na nossa dor. Quando a gente tem um convívio muito próximo, eu acho que é o que complica muito mais, né? Você entender que aquela pessoa não vai fazer mais parte da sua vida ali, que aquele papel que aquela pessoa empregava não vai estar mais ali presente e que assim, é uma sensação, abre um vazio, né? E eu acho que isso que é a parte mais dolorosa, né? Às vezes você se pegar numa ideia e você querer apresentar para essa pessoa, né? Você ver como essa pessoa te, te afetou, né? E você realmente querer voltar ali para poder compartilhar algo e não ter mais essa pessoa ali. Isso é doloroso demais. É muito doloroso. E que assim, algo que eu me pego sempre pensando é sobre o papel que essa pessoa empregava ali na nossa vida, né? Porque às vezes ela tava, ela fazia algumas coisas, né? Ela tinha níveis de importância na nossa vida que por muito a gente precisava desenvolver também. Então a gente tinha que ter esses papéis também. E que assim, não que seja uma justificativa, né? Às vezes a gente pensa em como, por que comigo, por que Deus, o que aconteceu, né? Mas que existem planos que a gente não consegue ver. E o que eu acho que torna mais fácil é entender que às vezes existem partidas que precisam acontecer para que outras coisas possam iniciar, né? Outros papéis precisam ser tomados para que a partir dessa despedida outras pessoas possam desenvolver e seguir em frente. E assim, é triste pensar que às vezes uma coisa precisa ir para que outra coisa possa começar, mas é o ciclo da vida. Existem coisas que não estão, fogem totalmente do nosso controle, né? A gente não vai conseguir lidar com tudo e achar que tudo vai ficar no nosso controle, né? E esse tipo de situação que eu acho que é a pior daquelas que não estão no nosso controle, né? Porque é algo que envolve muitos sentimentos, muitas pessoas, algo que eu acho que torna menos doloroso, na minha visão, é sobre entender como que essa pessoa te afetou, né? Como que essa pessoa, quais são os sentimentos bons que essa pessoa deixou contigo, né? E assim, eu sei
né? Essas memórias, essa minha nostalgia, eu sei o quão importante foi essa pessoa para o meu desenvolvimento, para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. E talvez daqui duas gerações não conheçam mais essa pessoa, não entendam mais o quão importante ela foi para mim. E assim, o que eu posso fazer para manter essa ideia viva é realmente compartilhar ela, né? Passar adiante aquilo que me foi passado. Isso foi tão importante para que eu pudesse ser o que eu sou hoje, né? Algo que eu aprendi ali na catequese, quando eu era bem novinho, era sobre como nós devemos agir como Jesus, né? Isso me pegou muito porque às vezes, nem sempre, na verdade, assim como Jesus, ele não vai estar ali presente, físico, contigo, né? Mas a ideia dele sim, né? A ideia dele realmente vai estar comigo. E o que vai fazer manter essa ideia viva comigo é o quão viva eu torno ela, né? Como eu propago isso. E nas minhas atitudes, como que eu mantenho essa ideia viva, né? São sentimentos, são situações muito delicadas, principalmente quando se tratam disso. E quando a gente mantém essa ideia viva, existe aquele aconchego, sabe, de realmente aquele espaço vazio ser preenchido com aquilo com aquela ideia que eu vivenciei, com aquelas memórias que voltam como se fosse um turbilhão, sabe? Daquilo se repetindo, eu podendo ver aquilo se repetir, sabe? Porque com certeza, né, não só no meu caso, mas em muitos casos vocês conseguem imaginar momentos onde essa pessoa foi importante, momentos onde essa pessoa te deu ensinamentos e que você gravou até hoje, né? Assim, por muita gente fica meio triste. Meio não, fica muito triste. Principalmente em dias como esse, né? De ficar relembrando de como era bacana. E realmente era bacana. Mas, felizmente, ou não, a gente não consegue mudar mais. Né? E talvez não conseguiria antes. Né? Existem coisas, igual eu falei, é o fluxo natural da vida. Então, eu acho que o que eu mais aprendi com tudo isso, depois de tantos anos, era sobre essa ideia ser propagada, né? Como que eu posso tirar essa falta e essa ausência, tornando ela mais viva na minha vida? E não tem como eu mudar situações do passado, mas tornar ela viva aqui, nas minhas ações, em tudo aquilo que eu for propagar na minha vida, né? Então, eu tornar a ideia dela viva, para que eu possa sentir nas atitudes, tanto nas minhas, quanto naquelas pessoas que eu afetei positivamente, né? Entender que, assim, eu fui um pequeno reflexo de um grande espelho. E agora, esse pequeno reflexo precisa se tornar um espelho também. Ser tão forte quanto. E refletir em outras pessoas também. Que realmente não é sobre eu querer propagar a minha ideia, mas propagar a vida, a importância e como o outro gerou quem eu sou hoje. Certo? É difícil, mas a gente vai indo. Beleza? Então, até a próxima conversa. Beijo nas crianças e até logo.